Olá, tudo bem? Eu sou o Professor Errante e no vídeo de hoje a gente vai continuar agora na serra do Terraformcraft, cara, onde nós estamos aqui tentando sobreviver. E a última coisa que eu fiz foi fazer uma fogueira, né? E agora, enquanto eu tô fazendo minhas coisas, eu vou contar pra vocês um pouco sobre a história da humanidade, né? Até pra localizar um pouco vocês. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui enquanto estamos conversando é fazer um vaso para que eu possa guardar minhas comidas, né? E se você for analisar bem a história da humanidade, é uma história bem curiosa. Nós começamos, obviamente, como animais, sem ter nada além dos nossos corpos para viver por aí, e uns aos outros para que a gente pudesse sobreviver, certo? E em algum momento da história a gente começou a criar ferramentas, a pensar um pouco mais a respeito das coisas. E isso nos concedeu uma vantagem, tanto tática no sentido de caçar os animais. Então, quando eu fosse caçar um animal, eu não vou ir sozinho atrás dele, enquanto que o outro pessoal fica ali pra trás, né? E a gente se organizando conseguia realmente fazer com que as nossas caçadas fossem muito mais eficientes e tivesse mais comida e mais segurança para não morrer pisoteado por um animal ou caçado por um outro predador que estivesse atrás da gente, né? E essa nossa dinâmica grupal é justamente o que nos concedeu a característica de viver em tribo e viver em sociedade, né? Como seres humanos. Só que em algum momento, essa característica de viver em grupo não foi mais suficiente para a gente continuar melhorando nossa vida. A gente teve que começar realmente... Oxe, por que eu não tô conseguindo colocar aqui? Ué. Agora, aqui tava dizendo que tinha 8 Strongs, mas... Enfim, né? Não questiona que funciona. Bora. Beleza, deixar aqui. Apenas viver em grupo não estava melhorando a nossa vida. Aumentar a nossa quantidade, nosso grupo não estava mais funcionando. Até porque tem um limite de coisas que a gente pode unir um grupo apenas conversando, né? Que é aquele limite de, se não me engano, 150 pessoas, que até o Dr. Stone comenta lá no episódio, né? Que você lembra o nome de todo mundo e todo mundo consegue ficar coeso, né? Não tem como você juntar 1000 pessoas num grupo e todo mundo se conhecer, ter uma boa relação com todo mundo e etc. Alguém acabaria sendo esquecido e deixado de lado pela quantidade de pessoas que tem, né? E para que a gente continuasse evoluindo, precisou melhorar. E essa nossa melhora foi construção de ferramentas. Então, para eu caçar esse porquinho, eu não podia mais apenas ficar me organizando em vários grupos e tentar bater nele até ele morrer. Eu precisava me organizar. Na caça de animais um pouco maiores, eu precisava de uma lança. Ou para eu conseguir pegar alguma madeira ali, para fazer um abrigo e me esconder, eu precisava de um machado. E eventualmente a gente acabou criando essas ferramentas para que a gente conseguisse melhorar nosso estilo de vida e nossa capacidade de sobreviver, certo? Não apenas vivendo em árvores ou em buracos escondidos de predadores, apenas confiando na dinâmica de grupo, certo? E nesse momento a gente percebeu que para a gente lutar contra um predador, a gente precisava pegar, por exemplo, restos de ossos ou madeiras muito grandes e usar como alavanca para bater, porque usar um pedaço de pau não é apenas ter algo mais duro, é ter um torque maior na ponta onde se bate por causa da distância, né? Quanto maior o braço do cara, mais forte ele bate. Isso não é por acaso, né? Porque você aumenta a distância que você está batendo. E depois começamos a juntar realmente pedras afiadas ou pedras duras para colocar na ponta ali e conseguir infligir um dano maior. E isso fez com que a gente conseguisse caçar animais melhores e ter mais essa carne e tal. Mas ainda assim, era um tanto quanto complicado a gente melhorar nossa capacidade cognitiva, já que grande parte da nossa energia precisava ficar no estômago para a gente conseguir digerir, certo? Até que, de alguma forma que não se sabe ao certo como, nós descobrimos o fogo. E o fogo, ele permitiu que a gente não apenas tivesse acesso à luz de noite para afastar predadores, mas cozinhando a carne que nós tínhamos ou qualquer outro alimento que a gente tinha, a gente conseguia tanto tirar coisas que seriam nocivas pra gente, como o amargor que nós temos em certas sementes, como aquelas castanhas, né? Tipo aquelas bolotinhas que você tem lá dos Estados Unidos, por exemplo, que os seus estilos comendo, né? Quanto a gente consegue preparar a comida, por exemplo, carne, para que a gente consiga digerir mais facilmente. E isso ajudou com que a gente tivesse mais tempo para caçar ou fazer as outras atividades e não apenas ficar parado enquanto nós estamos tentando digerir uma carne ou qualquer outro tipo de alimento, certo?
Né, Porquinho? Você vai virar lanche, senão fica lá. Isso. E a descoberta do fogo, ela foi essencial tanto pra gente se aquecer em lugares mais frios e conseguir sobreviver nesse ambiente hostil, né? Quanto pra gente iluminar e a gente conseguir se proteger de predadores. Vou jogar esse aqui e deixar ele esfriar. Ele tá quente, eu não consigo mexer nele por enquanto, né? Ótimo. Então, depois que o ser humano conseguiu dominar o fogo, né? Primeiramente, talvez um raio tenha caído, a gente tenha visto aquele fogo e entendido alguma propriedade dele. De alguma forma, a gente acabou chegando nisso, né? Assim como, de alguma forma, as IAs que são treinadas por reforço positivo conseguem entender qual que é uma boa combinação para você sobreviver ao ambiente. A gente acabou... Então, eventualmente, a gente entendeu que se a gente tivesse domínio do fogo, nós poderíamos melhorar a nossa qualidade de vida. E nós não apenas melhoraríamos a nossa qualidade de vida, no sentido de ficar mais aquecidos e ter mais comida, mas isso era um passo essencial para a gente poder viver melhor e ser melhores caçadores, etc. E nos manter mais seguros. E isso acabou sendo extremamente útil para a gente, certo? Até que, em algum momento, a gente percebeu que apenas tomar coisas com a mão e guardar a carne apenas por dia, apenas na hora que a gente tá caçando, não era exatamente uma estratégia muito rentável, vamos chamar assim. Então, a gente pensou, e se a gente pensasse a guardar isso em algum lugar mais específico, como uma parte da caverna ou coisa do gênero? Até que, em algum momento, a gente descobriu que a gente poderia usar argila jogada no fogo para criar esses recipientes, para que a gente pudesse comer e para que a gente pudesse guardar nossos itens, certo? E o que mais gostaria de guardar seria carne e frutas de um jeito que ele não estragasse, porque deixar ele ao céu aberto junto a moscas e junto a outros animais que podem sentir o cheiro, né? Então cobrir isso e guardar de alguma forma, sem ser debaixo da terra, é uma característica extremamente útil. E se a gente não tivesse, realmente ia ser um tanto quanto difícil ir pra frente, no mínimo, né? Aqui eu vou fazer um teasel para deixar pronto aqui já. O teasel seria um formão. O que mais dá pra me deixar pronto aqui? Dá uma olhada. Eu sempre esqueço que dá pra ir fazer no começo. Eu acho que eu vou fazer uma panela para eu começar a pegar as coisas debaixo da água também. Eu sei que ele tem um negócio de aqueles minérios debaixo da água para você pegar ali. Então eu vou fazer isso aqui. E daí eventualmente a gente acabou aprendendo a fazer esses recipientes, certo? E tacando fogo nesses recipientes, esquentando eles até tirar toda a água e tal, e endurecendo eles, a gente conseguia fazer cerâmica. Porque nós temos vários registros, inclusive, da pré-história sobre algumas cerâmicas que eles faziam para poder guardar alimento e etc, né? E vocês viram ali que eu juntei aqueles metais e coloquei dentro da vasilha, porque em algum momento a gente descobriu que se a gente esquentasse alguma dessas pedras, elas derretiam e viravam um material maleável, que é o que a gente chama de hoje cobre ou estanho. Esse cobre, de alguma forma, sendo descoberto como uma ferramenta, um material fácil de eu conseguir utilizar, acabou sendo usado para fazer lanças melhores e algumas outras ferramentas, tanto para que eu pudesse quebrar coisas, quanto para que eu pudesse me defender, como fazer lanças para defender predadores, mas espadas, etc. E nisso nós demos início à Era do Cobre. Então, nota, desde o começo o que a gente tinha seria as pedras, na verdade, apenas a humanidade vivendo como nômade, depois a Idade das Pedras, certo? Aonde eu podia ficar criando esses materiais de pedras para que eu pudesse lutar melhor. Depois nós tínhamos a Era da Pedra Polida, onde nós tínhamos já a cerâmica, o domínio do fogo, etc. E depois disso, em algum momento, a humanidade descobriu que ele poderia lidar com o cobre e outros tipos de metais, dessas pedras estranhas, quando eram esquentadas, né, no fogo, para criar moldes, criar ferramentas com moldes mais específicos que às vezes as pedras não suportavam, né? Até porque, pensa,
você afiar uma pedra é uma tarefa bem difícil. A mais fácil você afiar seria a obsidiana, que você vai quebrando ela, vai dando pequenos golpes, né? E ela já vai meio que se moldando em algo muito afiado, mas ela não tem uma resistência tão grande. Assim como esse Javelin, eu vou usando ele poucas vezes e logo ele já tá quebrando, logo eu acabo tendo ele todo fragilizado ali, então não é de confiança. Esse machado de pedra aqui, apesar de ele ser mais duro do que a minha árvore para derrubar, ele ainda assim desgasta muito facilmente quando eu bato ele numa árvore. Então ele dura bem pouco mesmo, sabe? Então é melhor você ter essas ferramentas que são bem mais úteis, bem mais resistentes e confiáveis, certo? Ali já acabou o machado de pedra. Aqui, para que eu possa estocar as madeiras sem ter que ficar guardando tudo no meu inventário, né? Eu posso pegar e juntar eles assim. Ótimo, começou a chover. Excelente. Só esperar aqui dar os 4 minutos para acabar aquele fogo que tá fazendo. E eu já vou criar aqui as minhas ferramentas para poder coletar mais minério, certo? Bem, enquanto tá tendo essa chuvinha gostosa aqui e a gente tá conversando, vamos fazer mais alguns moldes de minérios, de barras, né, para que eu possa depois despejar aqui. Então a humanidade ela foi evoluindo, não apenas na questão da metodologia, como eu estou escrevendo para vocês, mas nos hábitos dela, certo? Porque a partir do momento que você tem uma lâmina, mesmo que seja uma lâmina de pedra, você pode tirar pele de animais, essa pele ela pode ser vestida e proteger você melhor do frio. Além disso, você também tem mais outras capacidades, como eu poder fazer uma cabana coberta para me proteger da chuva, porque aqui eu só estou debaixo de uma árvore e qualquer pessoa que já ficou numa chuva embaixo de uma árvore sabe que não é nem agradável, ainda fica pingando, ele não protege bem, né? Então, você fazer um abrigo utilizando os outros recursos que você consegue tirar, além de carne, metal e pedras, é extremamente essencial para a evolução do ser humano. Então, a utilização de todos esses materiais acabou melhorando a qualidade de vida e fazendo com que nós pudéssemos ser cada vez mais aptos a viver no ambiente, assim aumentando nossa população e assim cada vez mais evoluindo nossa capacidade produtiva, certo? E é bem interessante porque no começo, né, do gelo, né, existia bastante ainda do ser humano com a megafauna, então era muito fácil você expandir o teu tamanho da vila por causa que você tinha animais gigantescos para caçar. Então uma caça de um animal sustentava vários humanos. Não é muito diferente de você pensar como formigas tentando caçar uma barata. A formiga, obviamente, ela é fraca comparada à barata. A barata podia erguer ela na bordoada, mas como são várias, fica um tanto quanto difícil. E quando várias delas se juntam para caçar a barata não tem a menor chance, elas dividem esse espólio que dura por bastante tempo. Então acaba sendo bem benéfico, né? Então imagine o ser humano como várias formiguinhas caçando animais muito grandes durante a era glacial, etc, né? Então isso acabava sendo bem vantajoso para o ser humano. Eu não aguento mais viver comendo só feijão verde e ver a carne. Outra coisa legal desse mod aqui é que ele simula bastante a nossa vida mesmo. Então aqui tem a época, eu tô no dia 3, né? Desde que eu entrei no mundo. Ele começa no ano 1000, né? Aqui tem nossa nutrição de grãos, frutas, vegetais, proteína e o dairy seria leite, né? E aqui até tem um livrinho que ensina a fazer as coisas. O que acredita em mim, cara? Isso aqui é um grande privilégio. Você não tem noção como esse livrinho é um privilégio. Quando eu comecei a jogar esse jogo, você tinha que descobrir as coisas num fórum russo da internet, ou vendo um vídeo, uma qualidade extremamente duvidosa de como fazer as coisas. Sendo que... Eita. Caiu a pedra. Sendo que muitas vezes você achava de versões antigas explicando como funcionava o bigorna ou coisa do gênero. Então era bem triste, meu amigo. Aqui eu já consegui quem precisava do metal. Eu tenho que vir rapidinho enquanto ele ainda tá amarelo, né? E eu tenho que despejar aqui
antes que ele deixe de ter o seu conteúdo. Se o conteúdo deixar de ficar amarelo, ficar no laranjado já, isso já não é muito legal não, porque eu não consigo mais despejar. Aí deu. Não consigo mais despejar o líquido e eu tenho que esquentar de novo, esperar esquentar, etc. Para depois de tudo isso eu tentar derreter de novo, tentar jogar, né? Bem, esse aqui é o nosso vaso, o vaso que eu vou guardar as nossas comidas para não estragar. Eu fecho ele, como eu falei, né? O ser humano aprendeu que fechar as coisas num espaço, né? Principalmente frio, com pouca passagem de ar, sem animais para botar ovos, etc. Ajudava a preservar os alimentos, até porque ele dura o dobro aqui, ó, se liga. 3 meses, 7 meses, então ele dura bem mais. Aqui eu vou desenformar os meus metais, né? Eu vou fazer aqui uma picareta. Fazer aqui uma de prospecção e uma serra. Pra você ver. Finalmente agora nós temos uma picareta. Até apareceu a achievement aqui, né, na tela. Tem uma picareta de prospecção e temos uma serra de cobre. Às vezes você está se perguntando, tá, mas Rafael, por que você tem todas essas coisas? É bem simples, porque agora eu posso pegar serra, posso fazer tábuas, das tábuas fazer um bloco de tábua. Sim, agora eu faço uma crafting table. No segundo episódio, depois de meia hora jogando, eu tenho agora uma crafting table. Bem-vindo ao Terra Firma. É assim que funciona o jogo por aqui. E agora... falta uma abóbora aí. Se eu juntar 8 e eu tiver uma marreta, eu consigo fazer daí aquelas abóboras amassadas para eu poder comer elas de fato, né? Ninguém vai pegar uma abóbora e só sair comendo. Não faz. Essa aqui é uma anatómica, infelizmente. Vamos jogar fora esse aqui, não precisa desse. Beleza, fechou. Bem, eu já fiz bastante coisa aqui nesse episódio. Os vasos que eu vou usando, né, para derreter, eles não quebram, mas os moldes que eu vou usando, eles quebram, então... tristeza é isso. Voltou o sol aí. Bem, agora que voltou o sol, eu vou ficando por aqui. Eu acho que já contei bastante história da humanidade pra vocês, enquanto eu tava fazendo os nossos equipamentos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa historinha, cara, um resumo bem breve mesmo. Se quiser, eu faço algo um pouco mais detalhado, falando sobre a Mesopotâmia e sobre o Egito. Deixa o like e comenta aqui no canal também, se você tá gostando. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.